Muito boa noite. Nós estamos começando hoje essa sequência desse fundamento da pregação do Evangelho e estamos nos aproximando do final dessa série de pregações de fortalecimento das nossas convicções a respeito daquilo que nós consideramos fundamentos importantes. E a pregação do Evangelho é um fundamento. Se não houver pregação do Evangelho, a igreja some da terra, não é? Ela passa a ser um clube, ela passa a ser um ajuntamento. Ou ela passa, mesmo que ela continue ensinando a Bíblia, ela passa apenas a ser um ajuntamento religioso, uma religião. E essa não é a proposta de Jesus Cristo. Algumas denominações e igrejas, ao longo do caminho, se perderam porque pararam de pregar o Evangelho. Acredite, houve um tempo em que homens de Deus e igrejas chegaram à seguinte conclusão: não é importante pregar o Evangelho para certas pessoas. Por exemplo, os pobres precisam de pão, precisam de roupa, precisam de terra. Então o que nós temos que fazer é atendê-los nas suas necessidades. Nós estamos nos aproximando, faltam uns 2 meses, para o aniversário de um dos eventos mais importantes da história moderna. O aniversário da Reforma Protestante. Quando Martim Lutero expôs suas 95 teses na porta da capela da igreja de Wittenberg, e eram 95 maneiras de dizer que a igreja oficial estava errada. Eram 95 perguntas. Por que vocês fazem isso se a Bíblia não diz nada disso? E hoje a grande pergunta é: será que a igreja luterana ainda prega o Evangelho? Será que as igrejas herdeiras da Reforma ainda estão preocupadas em pregar o Evangelho? Há lugares aqui na região norte onde tem muito dinheiro de igrejas herdeiras da Reforma, mas não para a pregação do Evangelho, mas para obras sociais. É aquilo que a Igreja Católica chamou de opção pelos pobres. O importante é atender os pobres e as culturas nas suas necessidades. Para essas pessoas, então, pregar o Evangelho para o índio seria um insulto, porque a gente estaria destruindo a cultura dele, a gente estaria se intrometendo na cultura dele. Então o importante é preservar a cultura dele e atendê-lo nas suas necessidades sociais. O problema, meus irmãos, é que o Evangelho é a maior necessidade. O Evangelho é a maior necessidade. Eu comecei a retrucar muito a teologia da libertação, e no caso do lado evangélico, o evangelho social, nos anos 80 já, quando eu comecei minha vida de pregador e comecei a escrever em jornais, e em briga em artigos com um padre italiano, porque o que eu dizia é que o evangelho não é aquilo. Por mais que você faça obras sociais, se você não pregar o evangelho, você não atingiu a principal necessidade do ser humano. Sem o Evangelho, o ser humano não sabe como ser salvo. Sem o Evangelho, ele não sabe como ir para o céu. Sem o Evangelho, sua alma vai para o inferno. Paulo disse que, visto que as pessoas não creram na sabedoria de Deus, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Essa é a época da loucura da pregação. Essa é a época da pregação do Evangelho. Jesus Cristo disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Será que essas pessoas não entenderam isso? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Porém, você e muitos
irmãos da nossa geração, que não tem nada a ver com teólogos do evangelho social, que não tem nada a ver com teologia da libertação, pode estar acomodado para responder a grande pergunta de hoje, que é: eu prego o evangelho? Eu ainda prego o evangelho? Quando a igreja de Jesus Cristo começou, pelo menos publicamente, quando o Espírito Santo desceu para fazer tipo uma inauguração, aquela pregação de Pedro e tudo mais, nós somos informados que se convertem ali umas 3.000 pessoas, e elas passam para quase 5.000, e depois esses 5.000 se multiplicam, não é mais uma adição, a Bíblia diz, multiplicando-se o número dos discípulos. Eu calculo aí de 25.000 para frente. E essa igreja que surge ali, essa igreja que nós chamamos de igreja primitiva, ela era muito fervorosa na pregação do evangelho. Eles estavam dispostos a pregar o evangelho. Em Atos 8, nós somos informados que todos eles, todos, absolutamente todos, exceto os apóstolos, foram expulsos de Jerusalém. E a Bíblia diz, à medida que iam, o que eles faziam? Anunciavam o evangelho. O que mudou de lá para cá? Qual é a diferença entre os dias de hoje e aqueles dias? Talvez a igreja moderna se perdeu numa lacuna cultural. Depois de 2000 anos, o evangelho em alguns lugares criou sua própria cultura, seu próprio jeito de falar, seu próprio jeito de pensar, o seu modo evangeliquez de viver, o seu modo crentez de interpretar e pensar as coisas. E no modo evangeliquez de viver, não há a ênfase na pregação do evangelho. Há apenas no sentido de que ela deve ser feita por pessoas especiais ou em ocasiões especiais. Ela deve ser feita por profissionais pagos para isso. Os pastores são pagos para isso, as pessoas pensam. Então, como é que funciona a pregação do evangelho na cabeça de algumas pessoas? A coisa mais próxima que algumas pessoas têm de pregar o evangelho é dizer assim: eu levo alguém para a igreja. E aí o profissional prega, e como nós estamos na época pós Charles Finney, que inventou o sistema de apelo, o profissional prega e vai fazer um apelo bem feito, e aí esse meu amigo, que eu vou levar para a igreja, será ganho por um profissional que é sustentado pela igreja. Meus irmãos, nem de longe isso é a proposta de Deus. Nem de longe. A pregação do evangelho não é para profissionais, não é para especialistas. Se tem uma coisa que o sistema de apelo fez com a igreja, foi tornar a pregação do evangelho uma coisa para capacitados, para showmen, para pessoas com capacidade de mover uma plateia, de comover, de fazer apelos emocionantes, pessoas com capacidade de angariar investimentos para marketear a sua própria pregação do evangelho. E eu louvo a Deus por todos os sistemas de apelo que eu ainda faço, mas quero lhe dizer que o evangelho não é uma coisa para profissionais. O evangelho é para você pregar. Se você é discípulo de Jesus, ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Qual foi a última vez que você pregou o evangelho para alguém? Eu me lembro de um dia, irmãos, eu estava aqui na igreja, era um meio de semana, e era a minha chegada, e cantava-se muitos hinos do inário, do cantor cristão, com frequência. Na escola dominical, entre 6 e 8. E alguém trouxe o seu amigo descrente. E antes que o culto começasse, essa pessoa se aproximou de mim e disse: pastor, olha, cante aqui 259, quando o senhor for fazer o apelo, que eu trouxe meu amigo descrente. Que é isso, gente? É isso. A pessoa já bolou um programa de como o culto tem que ser.
Porque o profissional vai ter que fazer o que eu estou pedindo para fazer, porque é assim que as coisas funcionam na minha cabeça. Ao invés de pedir para o profissional pregar uma mensagem evangelística, cantar um hino evangelístico, apelar quase implorando, ao invés de pedir isso, o que é que ele deveria ter feito? O que é que ele deveria ter feito? Pregar o evangelho para o amigo dele. Já pensou se o amigo dele morre antes de chegar na igreja? Né? O amigo dele teria ido para a eternidade sem ouvir o evangelho. Por quê? Porque o evangelho é coisa para profissionais, ele pensa. Né? Não sou eu que vou pregar o evangelho. A igreja tem um pastor lá. Eu levo meus amigos e o pastor tem que dar uma mensagem evangelística. Por quê? Porque é ele que ganha para isso. Isso é uma perversão do evangelho, meus irmãos. Isso é uma aberração. E é, num certo sentido, confortável para os crentes. Os crentes ficam sentados nas suas cadeiras, trazem alguns dos seus amigos, e o profissional faz o trabalho que ele não tem coragem de fazer, que ele não sabe como fazer, que ele não está interessado em aprender, e que ele não quer fazer, e passa-se a responsabilidade para um profissional. Agora, veja a diferença entre nós e a igreja primitiva. Foram expulsos de Jerusalém e à medida que iam, anunciavam o evangelho. Se eles vivessem no dia de hoje, o equivalente disso seria o seguinte: cada família que se mudasse de cidade abriria uma igreja. Olha que coisa linda. Você entendeu isso? Amém? Cada família que mudasse de cidade abriria uma igreja. Por quê? Porque eles são profissionais? Não, porque o evangelho é sua vida, é o estilo de vida natural. Ai de mim se não pregar o evangelho. Eu recebi o evangelho, eu sou devedor e eu devo dar o evangelho para outras pessoas. O que eu estou dizendo é muito sério, porque nós vivemos uma geração que pensa exatamente assim. Existe um profissional para fazer. Meu trabalho é levar as pessoas até a igreja. Esse profissional vai pregar e numa hora qualquer ele vai perguntar quem quer ir à frente, e isso é o que chamamos de a pregação do evangelho. Alguém já definiu isso como método pescaria. O profissional vai jogar a isca, ver se pega algum peixe da plateia. Ora, bolas, a Bíblia diz em Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis o quê? Minhas testemunhas. Imagina se Jesus tivesse que adaptar esse versículo para essa geração. Ele diz: olha, mas Deus vai dar um profissional incrível para vocês, e vocês vão levar pessoas, e esse profissional vai pregar, e o Espírito Santo vai operar. Embora isso aconteça, porque Deus é Deus e faz do jeito que Ele quiser, mas não foi isso que Jesus Cristo disse. Ele disse para aqueles 120, vocês vão receber poder. Vocês vão receber poder. Você sabe que crente tem complexo de inferioridade em relação a pastores. Crente pensa assim: não, o pastor é o pastor, né? Eu não sei bem o que essa frase quer dizer. Não, porque ele é o pastor, né? Se uma pessoa ouvir o pastor, ele vai se converter. Se ele me ouvir, o Espírito Santo não opera em mim, porque eu não sou o pastor. O Espírito Santo opera no pastor, as pessoas pensam. Meu irmão, se a sua cabeça é assim, o Espírito Santo não opera em mim, opera no pastor, você precisa ser apresentado ao Espírito Santo. O Evangelho é poder. Romanos 1,16 diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de
todo aquele que crê. É poder puro. Você não sabe o que acontece quando você fala. Você não sabe o que acontece quando você prega a palavra. Jesus Cristo disse que o reino de Deus é semelhante a uma semente que alguém semeou, e como se não soubesse, como se ele não percebesse, cresceu e frutificou muito. Mas nós vivemos a época dos profissionais. Por que pessoas não pregam o evangelho? Uma das razões talvez seja essa: somos vítimas de uma cultura de crentes. Todo grupo pessoal, social, acaba criando sua cultura, seu modo próprio de pensar, seu jeito. Esse jeito vira tradição, e ai quem quiser mudar isso, e ai quem quiser ir contra esse fluxo. Conta-se que um grupo religioso se reunia sob a liderança de um determinado monge, e havia um gato que fazia muito barulho ali, que miava muito quando aquelas pessoas estavam reunidas. E aí o monge teve a seguinte ideia: olha, nós temos que amarrar o gato. Temos que amarrar e amordaçar o gato. Para que nós não vamos matar gato, nós não somos maus, não. Nós vamos amarrar e amordaçar o gato, para que ele não faça barulho durante a nossa reunião. Então as pessoas fizeram, e o monge morreu, e as pessoas continuaram amarrando o gato. Com o passar do tempo, o gato morreu, e o que as pessoas disseram? Precisamos de um outro gato. Precisamos de um outro gato para amarrar e amordaçar, porque faz parte da reunião. Depois de um tempo, aquele grupo criou um seminário para discutir a importância do poder de ter um gato amarrado durante as reuniões espirituais. Isso é cultura cega. Então tem muitas coisas que nós fazemos que é simples cultura cega, que foge da naturalidade do evangelho. Estamos muito distante de uma igreja onde todas as pessoas pregam o evangelho. À medida que iam, anunciavam o evangelho. À medida que iam, anunciavam o evangelho. É assim na sua vida? Ou o evangelho é uma coisa para profissionais? Eu sei que há pessoas aqui hoje à noite que são capazes de anunciar o evangelho, mas você acomodou-se, você não fala mais de Jesus Cristo para as pessoas. Eu estou falando isso aqui na nossa realidade. Agora imagina como é aí por fora. Por que algumas pessoas não pregam o evangelho? Talvez porque elas não sabem o que é o evangelho. Elas foram alcançadas pelo evangelho e elas nem sabem o que é o evangelho. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Diz assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12, e depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Então veja bem, Paulo disse: eu vou lembrar para vocês o evangelho. O que é o evangelho? O evangelho que eu anunciei. O que é que Paulo pregava quando chegava
nas cidades. E ele disse: olha, eu preguei para vocês o seguinte, que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, como estava previsto na Escritura, e é importante isso, segundo as Escrituras. E ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Isso aqui é uma síntese do Evangelho, que começa com essa expressão: Cristo morreu pelos nossos pecados. No lugar dessa expressão, a cultura evangélica botou outras. As pessoas não pregam o Evangelho porque elas pregam outras coisas antes da essência do Evangelho. Por exemplo, algumas pessoas estão tão preocupadas em falar bem de sua igreja que jamais falaram de Jesus para alguém. Jamais. Mas já falaram muito bem da sua igreja. Olha, tu precisa ir para a igreja. Isso é bom de dizer para uma pessoa, mas ainda não é o Evangelho. Se você só vai até aí, está faltando muita coisa. Olha, tu precisa ir para a igreja. Vamos para a igreja, tu precisa de uma igreja. Você precisa ir para a igreja, você precisa ir para a igreja. Então há pessoas que passaram toda a sua vida falando da sua igreja. Quase que como se a sua igreja fosse a salvação, mas elas nunca pregaram o Evangelho. Pregar o Evangelho, meus irmãos, é colocar o pecador diante da porta do céu e do inferno. E nós não temos essa capacidade se os entendimentos espirituais dele não forem abertos pelo Espírito Santo. Mas quando isso acontece, é isso. É quando dizemos para ele: olha, está aqui a porta larga e a porta estreita. E agora o que você quer, e agora o que você vai decidir. Mas as pessoas conseguem pular etapas e falar de sua igreja. Por que tu não vai para a igreja? Tu precisa ir para a igreja. É isso que você vai ficar dizendo para os seus amigos a vida inteira. Você precisa ir para a igreja. Cara, tu precisa ir para a igreja. Cara, vamos na minha igreja. Cara, vamos conhecer a minha igreja. Minha igreja, minha igreja, minha igreja, minha igreja. Isso não é o Evangelho. Gosta de trazer pessoas para a igreja? Continue fazendo. Isso é maravilhoso. Mas se não lhe for anunciado o Evangelho, a coisa certa ainda não foi feita. Outras pessoas colocaram na frente dessa expressão: Cristo morreu pelos nossos pecados. Eles colocaram a expressão: sua vida vai melhorar. É a pregação Martinho da Vila, né? A vida vai melhorar, né? Sua vida vai melhorar. Eu sei como a sua vida pode melhorar. Olha, curiosamente, ninguém prega assim no Novo Testamento. A urgência é mostrar Jesus Cristo que morreu pelos nossos pecados. Aliás, Jesus Cristo disse que a sua vida podia piorar. Foi ou não foi? Ele disse: olha, vão matar você. Sereis odiados de todos. É engraçado que nós estamos vivendo numa época em que a igreja quer ser amada, não é? A igreja quer ser querida, quer ser aceita. Precisamos nos identificar com o mundo. Precisamos de alguma maneira que o mundo goste de nós. Meus irmãos, o mundo nunca vai gostar de nós. Jesus Cristo disse: se perseguiram a mim, o que vão fazer com você? Se mataram a mim, vão querer matar vocês. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. E quantas pessoas vão passar a vida inteira dizendo para os seus amigos: olha, sua vida pode melhorar. Sua vida pode melhorar. Sua vida pode melhorar. Isso não é o Evangelho. Outras pessoas trouxeram como frase substituta dessa frase, Cristo morreu pelos nossos pecados, trouxeram o pacote do Evangelho da prosperidade. Não é só que a sua vida vai melhorar, é que você vai ser uma pessoa incrível. Que você vai ter chaves secretas e frases secretas para anular qualquer doença
Quem é que não quer isso? Que você terá chaves secretas para expelir todos os demônios e que você terá chaves secretas para vencer todos os problemas financeiros e mais, a sua família toda ainda vai se converter. Porque está escrito, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Então o pacote é muito grande e muitas pessoas se renderam ao pacote, nunca ao Evangelho. O começo do Evangelho é: Cristo morreu pelos nossos pecados. Para que a pessoa seja, no mínimo, receptiva a essa expressão, Cristo morreu pelos nossos pecados, ele precisa entender que ele tem pecado. Que ele é herdeiro do pecado de Adão. E todos nós éramos por natureza, não era por comportamento. Se você acha que é por comportamento, você é um religioso. Não era por comportamento, era por natureza, filhos da ira. É a tendência, a natureza humana desobedecer por natureza. E aí Deus teve misericórdia de nós e nos deu vida. O nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, diz o profeta Isaías. As nossas iniquidades, todos os dias nós agredimos a Deus, todos os dias nós ferimos a Deus. E estamos numa época em que as pessoas falam muito sobre os seus direitos. Diante da justiça de Deus, o teu direito é ir para o inferno. Muito cuidado quando você falar dos seus direitos. Diante da justiça de Deus, o teu direito é ir para o inferno. Se levarmos em conta a santidade de Deus e o padrão inatingível de Deus, do Deus que diz: seja perfeito como perfeito é vosso Pai Celeste. Cristo morreu pelos nossos pecados. Outras pessoas trocaram o Evangelho, que é a boa nova, por um evangelho, entre aspas, de lançar no inferno. Sim, na cultura cristã evangélica brasileira, está incluso o fato de que a gente gosta de lançar as pessoas no inferno. Quem faz isso vai para o inferno. Quem faz aquilo vai para o inferno. Se morre um artista que a gente diz, foi para o inferno. Ora, para onde ele poderia ir? Para o inferno. É engraçado que o mundo quer botar o cara no céu, né? O mundo diz: ele foi tocar no céu com Deus. Ele foi para o céu com Deus. E o crente diz que foi nada, foi para o inferno. Ele está do inferno para dentro, que ele foi para o inferno. Aí você vai ver pregadores de rua. Já viu os pregadores de rua aqui da cidade? O que eles fazem? E eu sou admirador de pregador de rua, sou. Mas o que eles fazem? Eles lançam pessoas no inferno. Eles estão dizendo o tempo todo: olha, vai para o inferno. Alguns extremamente patéticos, de ver uma tiara na cabeça de alguém. Olha, é a tiara da Babilônia. Porque está escrito que ela tinha 7 tiaras. Lança a tiara fora, senão você vai para o inferno. Aí passa alguém e diz: sai para o inferno, sai para o inferno, sai para o inferno. Não existe. Cristo morreu pelos nossos pecados. Meus irmãos, o Evangelho é a boa notícia. E a boa notícia precisa ser dada. O que eu tenho que fazer para viver essa boa notícia como estilo de vida? Eu preciso parar com essa lorota cultural de que o pastor é o pastor e eu sou eu, né? E o Espírito Santo do pastor, talvez porque o pastor seja um pouco mais gordo, o Espírito Santo dele é maior, né? O Espírito que habita nele é mais espiritual. Eu sou maguinho, eu sou, né? Meu irmão, pare com isso. Creia que Deus usa você. Algumas pessoas têm é uma coisa beirando a timidez, a covardia, é forte. Não tem coragem de pregar o Evangelho para ninguém. E alguns ainda têm vergonha. A Bíblia diz: eu não me envergonho do Evangelho. Você precisa crer que o Espírito Santo opera em você. Você também precisa crer que não é preciso
todo o preparo que Satanás quer que você ache que tenha, que é preciso. Não, para eu pregar o evangelho, eu precisaria ir para um seminário, eu precisaria memorizar a Bíblia toda, eu precisaria ter muitos argumentos, eu precisaria ser falante. Não, para você pregar o evangelho, você precisa abrir sua boca. Se você conhecer o evangelho, acredite, se você conhecer o evangelho, Deus vai usar você do seu jeito. Mas você precisa abrir a boca. Eu gosto de contar a ilustração do rapaz que queria pregar o evangelho e foi falar para o seu chefe, um engenheiro. Ele foi pregar o evangelho usando Marcos capítulo 16, versículo 16. E com a ênfase ali de quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. O senhor está vendo, doutor? Olha aqui, ó. O senhor tem que crer no evangelho, porque quem não crê será condenado. Aí o chefe dele tripudiou, ele disse: meu filho, não é assim não. Você sabe quantas faculdades eu tenho? Você sabe quantos livros eu já li? E o rapaz falou: não interessa, doutor, quem não crê será condenado. E a partir daí tornou-se uma queda de braço. O homem apresentava argumento e o rapaz dizia: eu não quero nem saber, eu quero crer na Bíblia. A Bíblia diz: quem não crê será condenado. Não, mas você tem que entender que há outras posições. Sim, pode haver quantas posições, mas quem não crê será condenado. Veja, tudo que ele sabia era isso. Tudo que ele sabia dizer é: quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. E você está esperando o quê? Encher sua cabeça de argumentos, de intelectualidade. Esse preparo é meio parecido com o preparo do batismo. Não chega nunca. Quando é que você vai pregar o evangelho com essas expectativas? Quando? Nunca. Deus usa você do seu jeito, com as suas limitações. Quando for pregar o evangelho, não pregue sua igreja. Quando for pregar o evangelho, não pregue você. Pregue o evangelho. Conheça, o evangelho é simples. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, para derramar o seu sangue, para nos perdoar de todos os nossos pecados, para que nós pudéssemos ser aceitos por Deus. É só isso e tudo isso. Fora do evangelho não há salvação. Cristo morreu pelos nossos pecados. Num certo sentido, é uma mensagem tão simples de ser levada, né? Uma criança pode entender, uma criança pode pregar, inclusive. É difícil. É mais fácil do que a equação de segundo grau, né? Quem fez segundo grau aí? Quase todo mundo, né? Ó, quem lembra da fórmula de Bhaskara ainda, né? Os velhos, quem é que lembra? Pastor Ernesto lembra porque você foi professor de matemática, né? Mas nem sei se lembra ainda, né? Delta igual ao quê? B a segunda, raiz de B a segunda menos 4AC sobre 2A. Isso é só o começo da sua dor de cabeça, né? Isso é só o começo. E você faz e depois você esquece. Você faz e você esquece. Quando você sabe o evangelho, você sabe. Quem sabe o evangelho não esquece. É o evangelho. Faz parte da tua vida. Faz parte da sua essência. Agora, é inadmissível que pessoas passem por essa vida tendo conhecido o evangelho de Jesus Cristo, mas eles nunca vão falar para ninguém. Nunca vão abrir a sua boca. O que Jesus disse é muito triste. Ele disse: olha, o caminho que leva à perdição é largo, e são muitos os que passam por ele, são muitos. E pessoas estão indo para o inferno. Eu não sou o pregador do inferno, mas eu tenho que admitir que pessoas estão indo para o inferno, pessoas estão se perdendo, e nós estamos esperando que os profissionais façam a coisa. Eu levo meu amigo para a igreja e ele faz o apelo, o pastor faz o apelo. Aqui, para você aqui na igreja é meio esquisito, porque a gente não tem feito apelo. O que a gente tem feito, a gente tem pregado o evangelho em todas as mensagens. Se você for atento, toda a mensagem há uma pregação do evangelho.
toda mensagem há o evangelho incluso. Toda mensagem precisa ser cristocêntrica, precisa ter Jesus Cristo no centro. Para que Deus deu os pastores? Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Diz assim, versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Vamos chamar isso aqui de os dons de linha de frente, vamos chamar isso aqui de homens dons que foram dados à igreja. Mas para quê? Para que eles fiquem pregando o evangelho no seu lugar? Não. A partir do versículo 12 está dito para que esses homens foram dados. Eles foram dados com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Deixa eu fazer uma pergunta técnica que não é difícil você responder. Você é pastor ou é ovelha? Você é pastor ou ovelha? É fácil responder, não é pegadinha não. Você é pastor ou é ovelha? 1, 2, 3. Ovelha. Pois deixa eu lhe dizer uma coisa. No sentido literal, pastores não geram ovelhas. Sabia disso? Quem é que gera ovelhas? Ovelhas geram ovelhas. Nós estamos vivendo uma aberração enorme do evangelho. Ovelhas estéreis. Ovelhas que fizeram laqueaduras, né? Ovelhas que costuraram as trompas. Ovelhas que usam camisinhas espirituais, não geram ovelhas. Ovelhas que tomam anticoncepcionais do mal, não geram ovelhas. E elas esperam que o pastor gere ovelhas. Pastores não geram ovelhas. Estou falando no sentido literal. Pastores não geram ovelhas. Ovelhas geram ovelhas. Meu irmão, minha irmã, está na hora de se reproduzir. Quando os primeiros discípulos de Jesus foram chamados por ele, a Bíblia já diz uma frase muito poderosa sobre um deles, que ele encontrou seu irmão e ele disse: nós achamos o Messias, o Cristo. Ele é de Nazaré, dali de Nazaré, do Quinari, dali de Jerusalém para a direita ali, é de lá. Incrível o cara, encontramos ele. Detalhe, era tudo que ele sabia dizer. Não tinha um grande preparo, ele só sabia dizer assim: encontramos o Messias. E o outro veio, se interessou por isso, veio. Porque a pregação dele foi baseada na pessoa de Jesus Cristo. O que ele sabia dizer? Não muito, só sabia dizer assim: encontramos o Cristo. Nós encontramos o Messias. E a Bíblia diz: e o levou a Jesus. Simples assim. E o levou a Jesus. Para você pregar o evangelho, você precisa crer que o Espírito Santo habita em você, é poder. Você precisa crer que você não é inferior a ninguém. Você precisa crer que Deus usa você, aquelas palavrinhas que você vai dizer. Você precisa crer que dá poder ali, que Deus usa você. Você lembra do exemplo daquela menina escrava do tempo de Eliseu? Ela disse umas 6 palavras na casa de Naamã. 6 a 8 palavras. Quase destrói 2 reinos, só porque abriu a boca. Se meu senhor soubesse que há um profeta de Israel, ficaria curado. Pronto, acabou-se. Era tudo que ela podia dizer. Uma escrava cativa diz aquelas coisinhas. O homem se interessou por isso, sim ou não? Sim.
Você acha que o Espírito Santo não usa você, que ele não vai fazer pessoas se interessarem pela palavra que você pregar? O Evangelho é poder. Lembre como você recebeu o Evangelho. O que disseram a você? Quais foram as primeiras impressões do Evangelho que foram ficando na sua vida? Não esqueça, use isso como base. E entenda que pregar o Evangelho é meio parecido com cozinhar. Qual é o grande segredo, a grande verdade universal sobre cozinhar? É que quanto mais você cozinha, melhor você fica. Com raríssimas exceções, que tem gente que veio sem o dom a este mundo, né? Mas, em geral, quanto mais você faz, melhor você fica, e você vai se especializando, e você vai sabendo as proporções. Então, faça. Pregue o Evangelho. Como disse Paulo a Timóteo, pregue a palavra, quer seja oportuno ou quer não. Não é para profissionais, é para você. O Espírito Santo não é dos pastores, ele é do povo de Deus. Você já imaginou? Hoje nós temos um número aqui nesse auditório. Você já imaginou o que pode acontecer nessa cidade se todos nós nos despertarmos para pregar o Evangelho? Com ousadia, com autoridade, crendo que Deus te usa. Você não faz ideia do que pode acontecer. Nos dias de hoje, é necessário inclusive pregar o Evangelho para crentes. Porque um cara a quem o Evangelho foi apresentado a ele da seguinte maneira: a tua vida vai melhorar. Foi tudo isso que ele ouviu. Ele não sabe do seu pecado, ele não sabe do inferno, ele não sabe que Jesus perdoa todos os seus pecados, ele nem foi apresentado a morte e ressurreição de Jesus, ele não sabe que ele foi comprado por Jesus. Uma pessoa dessa precisa ouvir o Evangelho com amor, não com crítica, não com dureza, mas com amor. Ele não tem culpa de ter sido ensinado erradamente. Uma vez Jesus curou um homem, lá naquela história do tanque de Siloé. E quando as pessoas vieram até Jesus e disseram assim: quem é o que te curou? Qual foi a resposta dele? Eu não sei. Veja, ele teve um contato com Jesus, experimentou um milagre de Jesus, mas o que ele conhece de Jesus? Nada. Ele não sabia nem o nome. Quem foi o que te curou? Eu não sei. E mais tarde Jesus aparece a ele e faz o que eu tenho chamado de a segunda visita. Se apresenta a ele, esclarece e diz assim: agora que estás curado, não peca mais. Se arrependa dos seus pecados. Você tem pecado. O Evangelho inclui o fato de que a pessoa tem que ter convicção de pecado. Meus irmãos, está na hora de pregarmos o Evangelho. Você não precisa de uma emissora de TV. Você não precisa de uma emissora de rádio. Você precisa deixar que Deus te use. Um grande evangelista chamado Moody ouviu a seguinte indagação de uma ovelha de sua igreja. Ela disse: eu até gostaria, mas eu não tenho muito contato com pessoas. Eu até gostaria de pregar o Evangelho, mas eu não tenho muito contato com pessoas. E ele perguntou assim: quem é que traz o pão? Ela disse: o padeiro. E quem é que traz o leite? O leiteiro. Então Deus te abençoe. E ela entendeu a mensagem. Eu podia perguntar para você, meu irmão: quem traz seu pão, quem traz seu leite? Quem trabalha na sua casa, quem estuda com você, quem é seu colega de trabalho, quem são seus parentes? Está na hora de pregar o Evangelho. Vamos orar. Nosso Deus, queremos reafirmar a nossa confissão de que cremos no Evangelho, de que Cristo morreu pelos nossos pecados, e que isso é a base de tudo que cremos, Senhor, pela Tua Palavra. E queremos te pedir que o Senhor derrame sobre nós a convicção de que a obra não terminou, que precisa ser feita, que há pessoas nessa cidade que não conhecem o Evangelho, que há pessoas nessa cidade às quais foi apresentado apenas um pacote, uma mudança de religião, um evangelho da prosperidade, mas elas não foram colocadas diante da sua salvação e da sua perdição.
Pedimos que nos use para pregar o Evangelho a todos que precisam ouvir ainda nesta cidade. Que haja a crença de que o Evangelho é poder, de que o Espírito Santo é um poder em nós, para que nós sejamos testemunhas nesse estado ou em qualquer outro lugar desse país. E que os frutos sejam vistos para a tua glória. Pedimos em nome de Jesus. Amém.